Olá, meus amigos, minhas amigas, este é o canal A Controvérsias, o canal que foi criado para você ter um pouco mais de esclarecimentos acerca de assuntos históricos e assuntos que desrespeitam aos nossos dias. Bom, hoje eu queria tratar de um assunto específico que tem tomado as redes sociais e eu achei muito importante trazer aqui para fazer alguns esclarecimentos. Muitas pessoas me perguntam: por que você deixou de ser comunista? Pois é. Primeiro eu vou me dizer como eu me tornei comunista. Eu tinha acabado de sair da Igreja Católica com aquela série de dogmas, ideologias, né? Enfim. Aí me deparo com a matéria, com a história, né? Com a história universal. Em princípio eu li Karl Greenberg, o primeiro historiador que eu li. Karl Greenberg. E aí a partir daí você vai tomando conhecimento de uma série de informações que obviamente a igreja, a escola não lhe dão de maneira nenhuma, não vai falar mal dela mesma. E a igreja que eu conhecia era uma igreja santa, uma igreja cheia de coisas boas e tal. A igreja que eu estava conhecendo naquele momento era uma igreja assassina que matou 100 milhões de pessoas só na Idade Média, com a fogueira da Inquisição, dentre outras palhaçadas cometidas pela instituição. Não tem nada a ver com Cristo, nem com Deus, eu estou falando de instituição, Igreja Católica. E aí você ficava com aquela cabeça meio louca, né? Cheio de dúvidas. Foi aí que eu conheci o professor Gilvan Rocha, um grande homem, uma pessoa, um ser humano extraordinário, que já não está entre nós, e ele me apresentou o marxismo. E quando você conhece o marxismo, você fica fantasiado, você fica deslumbrado. É muito bom você saber que um dia poderá conquistar a igualitariedade, né? Onde as pessoas vão ter direitos iguais, onde o mundo será maravilhoso. Só que isso tem um preço. E dentre uns dos critérios de ser um bom comunista é não acreditar em Deus, é não querer a família. A família não existe para os comunistas, a família tradicional, né? Nós já vimos aí as várias investidas e tentativas dos governos petistas de destruírem a família. Não é privilégio só dos governos petistas, não. Stalin já dizia que um bom comunista não era para ter família. Então, o comunismo, ele em princípio, ele é muito interessante de se ouvir, é muito agradável o som, né? Mas aí você começa a ver verdadeiramente o que é que o comunismo deseja. O comunismo deseja a destruição da família, o afastamento do homem de Deus, e se assemelha muito com outro sistema também hoje, inclusive odiado pelo mundo inteiro, né? Que inclusive no Brasil, se você professar essa doutrina, você pode ser preso. É a doutrina nazista, né? Do Hitler, Adolf Hitler. Mas engraçado, o Hitler matou menos gente do que o comunismo. Só para vocês terem uma ideia, Hitler matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Homossexuais, ciganos e tal, toda aquela atrocidade verdadeira que nós conhecemos na história universal. É verdade, sem dúvida, o nazismo é terrível, é uma péssima influência. Nem de longe pode-se dizer que o nazismo presta para alguma coisa. Mas o comunismo é bem pior, vocês sabiam disso? Só Stalin matou 20 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. De fome, a pessoa produzia, o Estado ia lá, tomava e a pessoa morria à míngua de fome. Quem conta isso é a filha de Stalin, no filme Stalin, o Homem de Aço. A palavra Stalin quer dizer o Homem de Aço. Tem um filme, inclusive, da HBO, produzida com Robert Duvall. Assista o filme e você verá toda essa história que eu
estou lhe contando aqui. Só Stalin, o comunismo, matou 20 milhões de fome, enquanto Hitler mataria 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Então o nazismo e o comunismo têm uma semelhança impressionante. É um negócio assim que chama muito a atenção. Eu fiz aqui algumas anotações para que vocês tenham ideia da semelhança que tem os dois regimes. Atentai bem. O nazismo de Hitler, de Adolf Hitler, o pessoal diz, o nazismo é de direita. Alto lá. Vamos lá, vamos esclarecer essa história. Olha a semelhança que tem o nazismo e o comunismo. O comunismo é anticapitalista. Você não pode, vamos combater os capitalistas, Itapapai, BBB. Stalin viveu em várias dachas, que eram palácios. Os cubanos, Fidel Castro e Raul Castro, são donatários de uma fortuna estimulada em 1 bilhão, enquanto o povo está passando fome em Havana. Luiz Inácio era torneiro mecânico e o filho juntava bosta no zoológico. Hoje eles são bilionários. Não estou falando do triplex não, que ele foi condenado não, nem do sítio de Atibaia. Estou falando de outras fortunas que já vão aparecer na mídia. E a família do Lula, que nunca trabalhou, os filhos do Lula são todos milionários. Então essa é a cultura comunista. O stalinismo o nazismo era a mesma coisa. Eles todos também eram anticapitalistas. O comunismo, que é o Estado absoluto, controle do Estado. O nazismo também era assim. Lembre-se que Hitler manteve o Estado nas rédeas. Os comunistas são a favor do desarmamento. Desarmam a população para quando houver uma batalha, as pessoas não terem como reagir. É o que está acontecendo com o Brasil. Luiz Inácio aprovou o Estatuto do Desarmamento. Hitler, o nazismo, também desarmou o povo para que não houvesse revanche, para que o povo não se revoltasse. Desarmado, como é que você reage? Os comunistas têm a tendência de quererem censurar a imprensa. O nazismo também. Joseph Goebbels dizia, uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. Ele era o marqueteiro de Hitler, controlava a imprensa a ferro e fogo. Ninguém sabia nada além daquilo que o Reich divulgava. O comunismo é do mesmo jeito. Só não conseguiram cessear a imprensa aqui porque derrubaram a presidenta, a Dilma, a doida. Senão ela tinha instalado essa metodologia. E outro fator, a doutrinação. Os comunistas têm uma metodologia de doutrinar. Eu fui doutrinado. Deixei de ser comunista, mas eu fui doutrinado. Eu era terrível. Eu cheguei a blasfemar contra Deus, porque dos principais caracteres do comunismo é o antideus, é não ter Deus, não precisa de Deus, eles não querem Deus. Deus não é prioridade na vida deles. Certo? Basta você ler. Você precisa ler, universitário. E parar de ficar vendo besteira nessas universidades de botequim, nessas que tem cotas principalmente, que não formam ninguém. Primeiro porque você não teve um ensino fundamental que prestasse. Uma alfabetização. Um ensino médio de qualidade. Você está na universidade por força de cotas. De fiéis, não sei o quê. Isso não dá qualidade a nada. Foi isso que os petistas fizeram. Pois bem. Eu cheguei à universidade. É a primeira vez que o negro chega à universidade. A
controvérsias. E a qualidade de ensino, será que é boa? Pois bem. Esses são os caracteres entre o nazismo e o comunismo. Primos irmãos, filhos da mesma pátria, filhos da mesma metodologia. Não se enganem, o comunismo é 10 vezes pior do que o nazismo. Sem falar da perseguição aos católicos. Stalin fechou tudo que era igreja, fuzilou padres, bispos e tal, evangélicos, todo mundo. O nazismo fez o mesmo. Primeiro o nazismo se aliou ao Pio XII, ao Eugênio Pacelli, ao Papa Pio XII. O Pacelli financiou o partido nazista, mas depois perdeu a importância. Aí o Hitler começou a perseguir os católicos. O Alfred Rosenberg, que era o místico do grupo de Hitler, foi o cara que já estava programando a nova igreja do Reich, até que o regime caiu em 1945. Então a semelhança é muito grande. Tanto os nazistas como os comunistas perseguiram os cristãos de uma forma geral. Basta nós vimos agora recentemente na Bolívia, o índio boliviano Evo Morales, que proibiu cultos, Bíblia e similares. E eles têm um carisma pelo Islã. Primeiro porque os nazistas eram contra Israel, senão não teriam mortos 6 milhões de judeus. Os comunistas também. Os comunistas viviam aliado com Yasser Arafat, um terrorista da OLP, Organização de Libertação da Palestina. Luiz Inácio esteve lá, quando estava presidente. Deu apoio a Mahmoud Ahmadinejad, o então presidente do Irã. Ahmadinejad, odiado pelo mundo inteiro, mas no Brasil era bem-vindo, porque o Luiz Inácio era amigo do Ahmadinejad. Quer dizer, os comunistas têm uma aliança com o pessoal do Islã, que odeia Deus, o Deus de Abraão. Então essas são as características que se assemelham muito entre o nazismo e o comunismo. E entre uma merda e outra, eu prefiro ser cristão. É bem mais confortável, é bem menos complicado e deixam as pessoas mais felizes. E a gente ainda tem uma esperança de ter o reino dos céus, né? Que é muito bom, com certeza. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado pela atenção. E nós voltamos no próximo vídeo, se Deus quiser, trazendo mais um papo interessante, uma mensagem, para que você, com a sua sapiência, possa aprofundar-se nos assuntos que realmente interessam. Vá lá no nosso canal, dá uma curtida, deixa o seu joinha, se inscreva, tá certo? Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que é muito legal, que é transmitir conhecimento. Um abraço a todos e a todas!